Em 1921, um homem ganhou o Prêmio Nobel de Física por ter descoberto a solução dos problemas mais persistentes da física de sua época, a fotoelétrica. E por acaso, quem era este homem? Albert Einstein. Normalmente, nós lembramos de Einstein por causa de suas contribuições pelas leis da relatividade. Porém, Einstein contribuiu muito mais para a física do que nós realmente lembramos. Então, nesse vídeo, separamos especialmente para falar de uma delas, o efeito da fotoelétrica. Que, ao contrário do que muitos pensam, foi essa teoria que fez Einstein ganhar o Prêmio Nobel de Física, e não o da relatividade. Só que antes, um pouco de contexto. No começo dos anos 1900, os físicos tentavam resolver um problema que torturava as mentes mais brilhantes da época. Esse problema era a catástrofe ultravioleta. E esse problema basicamente era: nenhuma teoria existente na época conseguia explicar o que era observado experimentalmente. Por exemplo, nós temos um corpo negro, cuja definição física é o corpo que absorve toda a luz que incide sobre ele. E por isso ele é negro. Só que quando esse corpo emite essa luz, ele forma um gráfico bem específico que só existe quando essa luz é emitida sobre um corpo negro. Só que todas as teorias existentes até então criavam um problema de conservação de energia. Elas diziam que qualquer corpo negro deveria emitir uma quantidade infinita de raios gama. Só que isso obviamente não é verdade. Porque se isso fosse verdade, você morreria numa dose letal, igual a um fósforo. Mas isso não acontece porque esse problema foi resolvido em 1900 por um físico chamado Max Planck. Planck postulou que os corpos negros não poderiam emitir luz de qualquer frequência, e sim só uma luz de força múltipla inteira, de uma frequência fundamental. Então essa base de física quântica, dizer que uma coisa é quântica ou quantizada simplesmente quer dizer que essa coisa não pode assumir qualquer valor. Bom, ela tem que ser um múltiplo de um número fundamental, o que nós chamamos de um valor discreto. Só para dar uma noção melhor, entre o número 1 e o número 2, existem infinitos números. Por exemplo, 1, 1,15, 1,115, 1,8975 e assim vai. Você entende a ideia, mas numa teoria quântica, os valores eles só podem ser números que são múltiplos inteiros de um número fundamental. Se por acaso esse número fundamental ele for 1, o próximo número vai ser 2, depois disso vai ser o 3, o 4, o 5 e por aí vai. Só que essa teoria quântica aí é diretamente de encontro com a teoria clássica da luz. De acordo com a teoria clássica, a luz era uma onda contínua que varria um espaço e preenchia ele como um todo. Só que uma das consequências da quantização é que a luz não é mais contínua. Ela é formada por pequenos pacotes que nós conhecemos como fótons. Agora, voltando ao Nobel de Einstein, a teoria clássica previa que quando nós emitimos uma luz sobre uma chapa metálica, essa luz deveria excitar os elétrons e arrancá-los de sua superfície da chapa metálica. E como nós temos cargas se movendo, isso gera uma corrente elétrica. E a intensidade dessa corrente deveria depender da intensidade da luz e da energia onda da luz, mantendo a intensidade da luz emitida constante. Nós esperamos que a corrente gerada parta de um valor mínimo, que pode ser zero quando não houver luz, e aumentar conforme nós aumentamos a luz de energia sobre a chapa. Como a energia de uma onda depende diretamente da frequência dessa onda, isso equivale a dizer que a intensidade dessa corrente gerada deveria depender da frequência da luz. Agora, quando nós repetimos esse experimento na vida real, nós observamos algo inesperado. Para a maior parte das baixas frequências de luz, não importa a intensidade dessa luz, a corrente gerada sempre será zero. Ou seja, a gente pode emitir uma quantidade gigantesca de luz vermelha em cima de uma chapa de cobre e ainda assim não arrancar nenhum elétron. Certas frequências de luz conseguem arrancar elétrons de chapas metálicas sem fazer nenhum esforço. Só que outras frequências de luz, por mais intensas que sejam, muitas das vezes não conseguem arrancar esses mesmos elétrons. E isso não pode ser explicado por teoria clássica. Então, o que exatamente está acontecendo? E é aqui que entra o Einstein. Utilizando a ideia de quantificação de Planck, Einstein reafirmou a hipótese que a luz é formada por pequenos pacotes de energia bem definidos, e essa energia só depende da frequência ou cor ou da luz. A grande sacada de Einstein foi não interpretar a luz de seu caráter ondulatório, mas sim pelo caráter corpuscular, com que ela é absorvida e emitida, ou seja, ela trata a luz como pequenos pacotes de energia. Ela também supôs que no processo que gera o
Fotoelétrico, um elétron sempre vai absorver completamente um fóton. Isso é extremamente importante porque significa que fótons nunca vão ser metade absorvidos ou absorvidos em valores quebrados. É essa característica que explica por que algumas frequências de luz conseguem arrancar elétrons do metal e outras não. Todo elétron ele fica ligado nesse metal por uma certa energia de ligação. Isso significa que, para tirar esse elétron dessa capa metálica, nós precisamos fornecer a ele uma energia maior que a energia de ligação que ele possui. Como o elétron só absorve fótons inteiros, isso significa que, se o fóton foi absorvido e o elétron foi desprendido do metal, então evidentemente ele absorveu um fóton que possui uma energia maior que a energia de ligação. Isso coloca um limite nas frequências de luz que conseguem arrancar elétrons do metal. E é importante lembrar que esse limite é um mínimo. Ou seja, é a partir daquela frequência de luz que os elétrons começam a ser arrancados. A teoria clássica diz que aos poucos essa A teoria clássica diz que os elétrons iriam absorver aos poucos esses fótons até serem desprendidos da chapa. Só que a teoria de Einstein dizia exatamente o contrário. Os fótons só são absorvidos se tiverem energia suficiente para tirar os elétrons da chapa. Caso contrário, eles passam direto e esse processo é instantâneo. E o maior problema do efeito fotoelétrico é a catástrofe ultravioleta, que parece ser dois problemas que não estão relacionados na física. Mas a solução dos dois é a mesma. A luz deve ter energia quantizada. Só que a relação delas vai ainda um pouco mais longe, porque uma mesma grandeza física aparece como solução de dois problemas, a constante de Planck. Cada problema separado talvez indicasse que a luz se comporta de maneira esquisita às vezes. Só que os dois problemas terem a mesma solução e a mesma grandeza física, talvez signifique que a luz se comportar dessa maneira estranha não seja tanto uma anomalia. Provavelmente foram os momentos que descobrimos questões ainda mais fundamentais acerca da nossa própria realidade. Esse é o princípio da mecânica quântica. Bom, então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.